Bom dia. Terça-feira, 26 de julho, sobrevivendo por meio da adoração. Jó capítulo 1 e 2 conta o porquê que Jó ele passou por todos aqueles problemas e todas aquelas dificuldades, aquelas provas. Satanás queria provar a Jó, queria testar para saber se Jó era temente a Deus ou não. A Bíblia fala que em Jó capítulo 1, que num dia em que Deus estava reunido com todos os seus filhos. Nós não sabemos onde foi essa reunião, provavelmente não foi no céu, porque Satanás já não tinha mais acesso livre ao céu, tá? Mas nós sabemos que Deus estava reunido com todos os seus filhos, que são os anjos, e também com todos aqueles seres que habitam em vários outros mundos que não caíram com o pecado, tá? Com todos os líderes, nós acreditamos que deve ter sido com todos os líderes de cada um desses mundos. Satanás ele deve ter ido na presença de Deus nessa reunião como representante da terra, já que ele se julgava o dono desse planeta aqui, que ele usurpou de Adão, que ele enganou Adão e tomou, né? Ele acha que agora é o dominador desse mundo. A Bíblia fala que quando Satanás chegou na presença de Deus, Deus perguntou de onde ele vinha e ele fez a arrogante afirmação de que ele estava andando pela terra e passeando por ela. Esse é um termo usado na Bíblia para aqueles que são donos de uma propriedade, né? E Satanás ele se arrogava o dono da terra, né? Então por isso ele andava pela terra. E a Bíblia fala que Deus então fez uma pergunta: você reparou no meu servo Jó? Essa pergunta, Deus sabia o que ia acontecer. E Deus fez essa pergunta mesmo sabendo o que isso acarretaria. Satanás então ele falou: olha, ele só é teu servo porque você cerca ele com todos os bens, com todas as coisas. Tira dele para ver se ele não vai te negar. E a Bíblia fala que Deus permitiu. Aí a lição faz uma pergunta: quem causou na verdade sofrimento a Jó? Foi Deus ou Satanás? Satanás foi o causador, mas Deus permitiu. Então, de certa forma, a lição vem dizendo que Deus ele também pode ser apontado como um dos responsáveis pelo sofrimento de Jó. E a pergunta que suscita, as perguntas que suscitam é a seguinte: como pode Deus ser justo e santo se efetivamente permitiu que Satanás causasse tal dor a Jó? Essa situação é um caso especial ou caracteriza a forma pela qual o Senhor ainda lida conosco hoje? Será que Deus ele continua agindo conosco da mesma forma? Outra coisa importante é como Jó reagiu. A Bíblia fala que Jó ficou muito triste, mas ele permaneceu fiel a Deus. Ele resolveu adorar a Deus no meio daquela situação. Então, a lição vai dizer que você pode tomar dois caminhos na hora da aflição e da dificuldade. Você pode negar que Deus existe, ou achar que ele é muito ruim e se afastar dele, ou você pode se submeter a Deus como Jó fez e adorar a Deus mesmo em meio à aflição. Agora, o que a gente aprende na adoração de Jó? Primeira coisa, Jó aceitou seu desamparo e reconheceu que não tinha direito à reivindicação de nada. Primeira coisa, quando a gente sofre, a gente deve entender que nós não merecemos nada, que a gente merece aquilo ali mesmo ou coisa pior. Tá? Segunda coisa, Jó reconheceu que Deus tinha o controle total da situação. É entender que apesar da gente estar sofrendo, Deus ele tem o controle total de tudo. Ele pode mudar tudo se nós confiarmos nele. E terceira coisa, ele concluiu reafirmando sua crença na justiça divina. Nós precisamos, no meio da prova e da dificuldade, reafirmar a nossa crença e a nossa confiança em Deus. Amados, que Deus nos abençoe e que essa lição nos ajude de alguma forma a vencer as provas do dia a dia. Um abraço, até mais, tchau, tchau.